Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente. Muito boa noite para todos vocês. Sexta-feira, mais uma pílula inspiradora noturna, sempre baseado no nosso amado Evangelho. Você já sabe, luz e paz para o seu coração e para sua vida, né? Olha, nosso bate-bola do bem tá fechando a semana. Você sabe, é de segunda a sexta. É bom que eu te dou uma colher de chá, né? Ficar ouvindo tanta coisa, né? Ai, sábado e domingo você pode escutar as pílulas noturnas antigas. Pessoal, tem uma pergunta aqui muito profunda, né? Eu falo que é daquelas dos desafios, né? Porque é profunda, uma profundidade muito grande e eu tenho um tempo curtinho para poder falar sobre isso. Mas vamos lá, Deus nos ajude, né? A pergunta é de uma ouvinte nossa, mas a questão diz respeito a um tratamento espiritual que ela disse que estava fazendo, em que foi identificado que uma das causas do término do casamento dela foi uma obsessão profunda de um espírito, de um ser, né, que afirmava que ela, de certa forma, pertencia a ele. E, por tal, ele se encontrava ligado a ela durante um bom tempo, conseguindo perturbá-la e ao casal e ela mesma com 3 filhos, de forma tal que ela já não sabia mais o que fazer. Então a pergunta dela é essa: o que fazer para direcionar esse ser, né, esse espírito, a sua caminhada, o que fazer para poder ajustar-se perante a lei divina, se ela tinha feito alguma coisa errada para merecer isso e assim por diante. Gente, nossa resposta sempre baseada no que os amigos espirituais nos ensinam. Primeira coisa, isso é possível? Porque eu sei que para muita gente parece uma fantasia. Como é que é? Um casamento termina porque tem um espírito que é uma obsessão, parece enredo de cinema e novela. Meu amigo, parece não. Você tem toda a razão, porque os enredos de cinema e novela copiam a vida real. E a vida real é assim. Gente, os dois mundos, eles se intercalam. Ou você está achando o quê? Ninguém está aqui passeando, não. Né? A gente está aqui encarnado nessa dimensão, mas a dimensão espiritual, ela interpenetra essa nossa. Então, nós sentimos a presença desses espíritos, que nada mais são do que seres como nós sem corpo, mas com as mesmas emoções, desequilibradas ou equilibradas que eventualmente tenham tido. E como nós somos seres eternos, a nossa ligação espiritual com todos, né, é profunda. Então, muitas vezes, nós temos ligações perturbadas que faz com que alguém nos cobre satisfação de algum erro que a gente cometeu no passado, uma promessa que fizemos há 200, 300 anos atrás, que pode parecer um absurdo agora, que você está encarnado, você esqueceu de tudo, né? Você tem uma outra vida, mas para ele ou ela que está fora do corpo, aquele tempo permanece vivo na sua mente. Então é importante a gente entender que aquele que cobra se sente no direito de cobrar no mundo espiritual. Não é? Do mesmo jeito que a gente que segue, nós temos o direito de seguir. Resumo da história. Quando esse ajuste vai sendo feito, o que acontece? A entidade, eu vou chamar de entidade, né, espiritual, ela vai tomando consciência de que a evolução é uma lei divina, que cabe a todos nós e é inevitável. E aí vai entendendo que as promessas do passado, as experiências do passado, elas não são mais presentes neste momento. Mas até que isso aconteça, com certeza, situações perturbadoras, gente, ocorrem todos os dias em milhões e milhões de lares no nosso planeta. Infelizmente, eu adoraria dizer que não é comum, mas é sim muito comum. Então, no caso dela, muito provável, vocês tiveram uma ligação afetiva no passado. Nessa ligação afetiva, ele se sente vinculado a você, você seguiu, reencarnou, está seguindo sua vida aqui na Terra, e por algum motivo esse companheiro permanece no mundo espiritual, ainda ligado a essa expectativa, né? Por isso ele acha que você pertence a ele e por ciúme te persegue. Pergunta: o que eu faço para resolver isso? Gente, primeira coisa, trabalhe o evangelho na sua casa. Lá vem o Ricardo de novo com essa história de evangelho. Me perdoe, mas para quem está com sede, não tem nada melhor que beber água. E eu vou repetir isso sempre. E qualquer pessoa vai te falar que a melhor coisa para quem está com sede é o quê? Beber água. Quando nós estamos tendo problemas perturbadores no lar, com certeza o evangelho no lar tem que estar presente. Vai resolver só ele? Não. Mas é um remédio poderoso. Por quê? Porque à medida que você faz evangelho todo dia, 2 vezes por semana, 1 vez por semana que seja, as entidades que te rodeiam assistem o evangelho também. E vão que se iluminando, mesmo que tenham raiva de você, vão se iluminando. Porque os seus amigos espirituais que estão presentes no evangelho no lar, também vão orientando essas entidades para que elas despertem. Entende a importância do evangelho? Segundo ponto, você se esforçar para ser um ser humano de bem.
E aí é fazer o bem mesmo, sabe? É seguir a tua vida, fazendo o bem, sendo uma pessoa caridosa, procurando ser uma pessoa generosa, porque a gente eleva a nossa vibração, e ao elevarmos a nossa vibração, a gente atrai a presença de espíritos amigos, o que, consequentemente, também nos ajuda muito, né, a nos libertarmos de possíveis energias do passado que alimentem esse tipo de perseguição. A coisa, gente, chega num tal ponto que quando a gente cuida direitinho, né, do ambiente doméstico, do nosso lar, e principalmente do nosso sentimento, do nosso coração, a nossa vibração, ela se eleva a tal forma que é criada uma espécie de campo de força vibracional. E mesmo quem nos quer mal não consegue nos atingir. Parece coisa de super-homem, né, aqueles campos de força, mas é assim mesmo que funciona. Pra você ter ideia, tem muitas casas com o evangelho no lar, que o campo de força, gente, se estende à propriedade toda, e até beneficiando os vizinhos. Nossa, Chico falava de cada coisa linda de famílias que praticavam o evangelho no lar, de maneira profunda e verdadeira. Então, mesmo que haja dificuldades de alcoolismo dentro de casa, de dificuldades na área sexual, problemas com drogas, com filhos, o evangelho é uma bênção. E lhe digo mais, se não fosse o evangelho, seria muito pior. E é lógico que, em paralelo a isso, você vai conversando com Deus, pedindo a Deus para levar luz àqueles que eventualmente não estejam entendendo a sua nova proposta existencial. E no mais, querida, siga a sua vida. Nada como o tempo. O tempo, como diz um querido amigo espiritual, coloca cada coisa no seu devido lugar. Não há nada que o tempo não conserte, não resolva, não ajuste. Não é à toa que o tempo é o grande tesouro de Deus, né? Ajustando tudo aquilo que está fora das conexões. Então, que Deus abençoe a todos vocês, muita luz e muita paz. Beijo grande no coração de todos. Obrigado, como sempre, por você compartilhar, né, nossas pílulas inspiradoras com tanta gente, com muito carinho.